Litera Marques na área, no tempo e no espaço. Mais um vídeo para nós compartilharmos e crescermos juntos através da palavra do Senhor. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Qual é a finalidade da igreja? Qual seria o papel da igreja? Isso é tão interessante porque às vezes nós estamos tão acostumados, talvez em cada esquina que a gente passa, a gente vê uma igreja local com sua placa denominacional bem diversificada, cada uma placa dando a entender, criando um padrão a respeito até da liturgia de culto que ocorre naquela igreja local. Mas qual seria a finalidade da igreja? Qual é o papel da igreja? E eu quero responder essa pergunta lendo um versículo que está em Lucas, no seu capítulo 19, o versículo 10, e posterior à leitura, eu vou compartilhar com você o que é que eu penso a respeito disso, no que se trata ao papel da igreja. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabemos aqui que o Filho do Homem é Cristo. Cristo que assume a natureza humana e habita entre os homens, convive com os homens, se relacionou com os homens. Então o papel da igreja é conscientizar o mundo a esse respeito. Que o mundo aqui não é um mundo físico, o mundo aqui são pessoas, o mundo aqui representa a mim, representa você. E o Filho do Homem, Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas perdido por quê? Em que sentido eu posso entender essa perdição? Porque nós sabemos que o primeiro homem, ele comete o pecado, ele desobedece e come do fruto. E esse primeiro homem é Adão. Por isso que pelo primeiro homem, por intermédio do primeiro homem, entrou o pecado e a morte. Agora vem o segundo Adão, que entra o perdão do pecado e a vida. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos conscientizar que esse é o papel da igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que desmistificar e desconstruir que é obrigação das igrejas locais tornar pessoas que a frequentam ricos, a massagear a nossa autoestima, ou talvez preparar um ambiente proporcionando um espetáculo, um culto espetacular que agrade aos seus clientes. Mas a igreja não foi estabelecida por Deus para entreter o povo, para entreter a multidão, para trazer uma prosperidade financeira. A igreja, ela tem a missão de conscientizar o mundo que Cristo é o único que pode salvá-lo. É o único que pode resgatar, recuperar essa natureza pecaminosa e essa natureza caída. Por isso que nós encontramos pessoas que estão frequentando as igrejas locais com expectativas que não estão em conformidade com a Escritura Sagrada. Tem pessoas que são rejeitadas na sociedade, então elas vão para a igreja local para se sentir ali incluída. E claro que o papel da igreja é incluir, mas não é essa a proposta essencial. Tem pessoas que estão passando por dificuldade financeira e elas entendem que se elas forem para a igreja, chega lá, da noite para o dia, tudo vai mudar e ela vai prosperar. O desempregado não só vai estar trabalhando, ele vai ser dono de uma empresa. Ele não só vai ser dono de uma empresa, ele vai ter 3, 4 carros. Ele não só vai ter 3, 4 carros, ele vai ter um jato, um jatinho, ele vai ter uma fazenda, uma bela casa na praia. Mas você acredita que foi para esse propósito que Deus assume a natureza humana na pessoa de Jesus? Você acha que Deus enviou o Filho para tornar-nos ricos? Você acha que Deus enviou o Filho para simplesmente elevar a nossa autoestima? Não. O Filho do Homem veio buscar e salvar
o que se havia perdido. É isso que ele veio fazer. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o propósito da igreja. Trocando em miúdos, o propósito da igreja é não perder tempo com coisas supérfluas, passageiras, efêmeras. O propósito da igreja é pregar o evangelho. O propósito da igreja é pregar a mesma mensagem que João pregou. Arrependei-vos. O propósito da igreja é pregar a mensagem que o próprio Cristo pregou. Arrependei-vos. O propósito da igreja é pregar a mensagem que os apóstolos pregaram. Arrependei-vos. Esse é o nosso propósito. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes você pode estar em uma estrutura muito bonita, proporcionando coisas maravilhosas, estacionamento, ar-condicionado, barbershop, tudo shop, mas o essencial é o Evangelho. O Evangelho precisa estar em evidência, o Evangelho precisa ser exposto. Então, lendo esse versículo, eu achei interessante, por isso que eu estou compartilhando com você. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se um dia alguém perguntar para você, por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus, ele, sendo Deus, assume a natureza humana e veio para esse mundo tão terrível, tão tenebroso? Aí você vai poder dizer, eu aprendi que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu me incluo entre esses perdidos que ele veio buscar e salvar. Espero que essa palavra tenha sido bênção para o seu coração. Compartilhe com irmãos e irmãs que amam a palavra de Deus.